Desde dezembro de 2016, o Brasil vem acompanhando a proposta do governo federal em reformar a Previdência, alegando que há um suposto déficit para este ano de quase 188 bilhões de reais no regime geral da Previdência Social. A AJUF, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, estuda, propõe temas e realiza atos públicos para divulgar e conscientizar a população brasileira sobre o assunto, além de propor soluções para a questão. Para isso, em setembro, a AJUF promoveu um evento em São Paulo para realizar discussões sobre o devedor contumaz, um dos grandes causadores do prejuízo previdenciário. Os detalhes você confere agora na reportagem. A história da Previdência Social no Brasil começa em 1923, com a Lei Eloy Chaves, que criou a Caixa de Aposentadoria e Pensões. Em 1966, 43 anos mais tarde, o INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, uniu os institutos de aposentadoria e pensões do setor privado então existentes. Até que em junho de 1990 foi criado o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, que vigora até os dias de hoje. Ele garante aos segurados o recebimento de salário diante de algumas situações, como velhice, invalidez, doença, aposentadoria, maternidade, reclusão ou morte. Além da aposentadoria por tempo de contribuição, invalidez ou por idade, há outros casos em que é possível resgatar esse direito. Ele pode ser utilizado quando ocorre a morte de um segurado. Assim, os dependentes passam a receber a pensão por morte. Já quando a pessoa é acometida por doença ou sofre algum acidente que a deixe temporariamente incapaz para o trabalho, ela pode requerer o auxílio-doença. No caso do trabalhador desenvolver uma sequela permanente que reduz a capacidade laborativa, ele pode receber o auxílio-acidente. Este direito não impede o cidadão de continuar trabalhando. O salário maternidade é pago às seguradas que acabaram de ter filho, seja por parto ou adoção. Há ainda o salário família, benefício direcionado ao empregado ou trabalhador avulso, de acordo com a renda e com o número de filhos que possui. E, por fim, o auxílio reclusão, benefício direcionado aos dependentes do segurado do INSS, preso em regime fechado ou semiaberto. Com o envelhecimento da população brasileira e a redução da taxa de natalidade no Brasil, o governo federal propôs uma reforma na Previdência Social. A proposta de emenda à Constituição, PEC 287 de 2016. Alegando o déficit da Previdência, o governo expõe em 2016 um rombo de quase 150 bilhões de reais no regime geral da Previdência Social. Para este ano, espera-se um resultado negativo, na casa dos 188 bilhões. Desde a criação da PEC 287, diversas entidades vêm estudando e contestando o suposto rombo nas contas da Seguridade Social, além de sugerirem alternativas de arrecadação sem a necessidade de realizar uma reforma no sistema. A Associação dos Juízes Federais do Brasil se manifestou publicamente assim que o governo enviou a proposta ao Congresso Nacional. Um dos pontos questionados pela associação na época é de que a reforma viola os direitos e garantias fundamentais, piorando as condições de vida da população brasileira. Ainda segundo a AJUF, é inaceitável que a reforma seja encampada pelo governo apenas sob o único enfoque da crise econômica no país, sem a discussão de aspectos jurídicos e sociais. Também foi criticada, à época, a exigência de 49 anos de contribuição necessários para alcançar a aposentadoria integral. Para a AJUF, a reforma da Previdência, em um país com elevado grau de pobreza e desemprego, com um sistema único de saúde com problemas e com a forte crise econômica, vai aumentar ainda mais as desigualdades sociais. Desde então,
a AJUF passou a elaborar notas técnicas sobre a reforma da Previdência. Criou uma comissão de trabalho com magistrados federais para promover o debate da proposta de forma técnica e política. A associação também participou de audiências públicas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. O que a AJUF defende é que, efetivamente, se nós tivermos mecanismos para a arrecadação desses valores, nós não estaríamos precisando de reforma da Previdência sob o argumento do débito. Além de participar de audiências públicas, a AJUF organizou atos e notas públicas à população brasileira. Também se reuniu com o senador Paulo Paim, onde se propôs colaborar com a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Previdência, instaurada no dia 26 de abril. Além de criar um grupo de trabalho para auxiliar na CPI, a AJUF sugeriu também a realização de um evento em São Paulo para falar sobre um grupo que prejudica não só a previdência social no país, mas diversos outros setores, os devedores contumazes. São aqueles que fazem do não pagamento de tributos uma fonte de renda e, com isso, promovem a concorrência desleal, além de prejudicarem os cofres públicos. Organizado pela AJUF, o evento aconteceu na Assembleia Legislativa de São Paulo. Presidida pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, esta foi a 30ª reunião parlamentar de inquérito da Previdência Social. A CPI tem o objetivo de analisar as contas da Previdência Social brasileira. O objetivo dessa audiência pública é debater o tema relacionado aos devedores contumazes, que são aqueles que usam como fonte de renda o não pagamento de dívidas e tributos, causando prejuízo enorme à União, mas principalmente à Previdência Social. O encontro foi transmitido ao vivo pelas redes sociais e reuniu diversas instituições. O presidente da AJUF, juiz federal Roberto Veloso, representou a associação no evento e explicou o porquê do tema. Na Justiça Federal, correm, ou seja, tramitam as chamadas ações de execução fiscal. Nessas ações de execução fiscal são cobrados os débitos da Previdência Social. E nós constatamos que há um passivo imenso nas nossas varas da Justiça Federal que precisam ser cobrados. Ele explicou que na Justiça Federal tramitam mais de R$1 trilhão de débitos e que se houvesse uma cobrança adequada desses valores, não seria necessário falar em reforma da Previdência. Porque o dinheiro, ele está lá. Ele está à disposição. Basta que sejam criados mecanismos suficientes para que esses recursos venham para o Tesouro Nacional.